Bem-vindo ao canal Matemática Começando do Zero. Hoje nós vamos ter a 20ª aula de matemática do 7º ano. E o nosso assunto é razão e proporção. Na aula de hoje nós vamos ver só o razão. O que é razão, certo? É uma relação entre dois valores de uma mesma grandeza, certo? A grandeza aqui assim tem que ser a mesma. Aqui um pedacinho te explica isso. A razão se apresenta da seguinte forma. Em forma de fração, A dividido por B, ou A dividido por B, ou A para B. Quando você vê esses termos, aí você pode se lembrar de razão. E onde A e B são números. Como se lê uma razão? Razão de A para B. A para B. A para B. A para B. Ou A está para B. É assim que a gente lê. Razão de A para B, A para B, ou A está para B. Vocês vão ver muito isso no decorrer dos estudos de vocês. Termos da razão, ó, 3/4. Isso aqui a gente conhece como o quê? Como uma fração. Na fração, se aqui fosse uma fração, o 3 era o numerador e o 4 era o denominador. Mas na razão, o 3, como é o nome do 3? Antecedente. E o quarto quem é? Consequente. Ok? Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Num jogo de basquete, Oscar arremessou durante um jogo 120 bolas ao cesto. Ele errou 40 vezes. Qual a razão de acerto? Então, o que isso quer dizer? A pessoa jogou 120 bolas, errou 40. Se 120 bolas ele errou 40, quantas ela acertou? Então vamos ver lá. Ela jogou quantas vezes? 120 bolas. Errou quantas vezes? 40. Qual a razão de acerto? Então, a razão de acerto é quanto? 120 menos 40, que é quanto? 80. E ele errou 40. Aí nós vamos voltar bem para cá, ó. É uma relação entre dois valores de uma mesma grandeza. Qual é a grandeza que nós estamos vendo aqui? Arremesso. Acertou 80 arremesso e errou 80 arremesso. Ó. Arremesso e arremesso. Vou cortar por 10, cancelando por 10. E agora eu vou cancelar por 4. 8 dividido por 4 dá 2. E 4 dividido por 4, 1. Então, cada 2 arremessos que ele acertava, ele errava 1. Essa é a relação entre os dois números. Ele jogava 3 vezes, 1, 2, 3. Acertava 2 e errava 1. Então, a razão de acerto era 2 para 1.
Isso aqui acontece muito com quem vai prestar vestibular, certo? Em um concurso, há 1.200 candidatos para 150 vagas. Qual a razão de candidato por vaga? Então, eu vou fazer a minha razão. Qual é a grandeza? Gente, 1.200 candidatos, são 1.200 pessoas. Vai assumir 150 vagas. Quem vai assumir essas 150 vagas? 150 pessoas. Então, pessoa e pessoa, mesma grandeza. Então, vamos ver lá, 1.200 candidatos e 150 vagas. O que é que eu vou fazer? Vou simplificar essa fração. Dividindo por 10, ficou 120 quinzeavos. Vou dividir por 5. Aqui vai dar 24 e aqui vai dar 3. Ainda vou dividir mais por 3. Aqui vai dar 8 e aqui vai dar 1. Ou seja, para cada 8 candidatos vai existir uma vaga. Quer dizer, se eu fosse fazer esse concurso, tinha que ter 8 candidatos, junto comigo, 7 mais 1, 8, para uma pessoa só assumir a vaga. Então, esse é o conceito de razão. Outro exemplo. Quem acompanha futebol, vê isso aqui, ó. O Sporting Bet estava pagando no jogo do Palmeiras contra o Fortaleza as seguintes razões para o resultado do jogo. Vitória do Palmeiras. Ele estava pagando, qual é a razão? De 1-1. Ou seja, se você apostasse R$1, você ganhava R$1. Se você apostasse R$10, você ganhava R$10. Se você apostava R$50, você ganhava R$50. Para o empate, ele já considerava o empate mais difícil. Se você apostasse R$1 no empate, aí você ganharia 2. Se você apostasse R$10 no empate, você ganharia 20. Se você apostasse R$100 no empate, você ganharia 200. E na vitória do Fortaleza, essa daqui é que ele nem pensava. Ele estava pagando de 1-5. O que quer dizer isso? Se você apostasse R$1, você ganharia 5. Se você apostasse 10, você ganharia 50. E se você apostasse 100, você ganharia 500. Qual é a conclusão que nós tiramos? Como o Sporting Bet achava que o Palmeiras era o favorito e ia ganhar, então a razão ficou de 1-1. Por quê? O resultado mais fácil seria a vitória do Palmeiras. O empate era um resultado mais ou menos. Aí, mesmo assim, ele estava pagando o quê? De 1-2. Certo? E a vitória do Fortaleza? Ele nem pensava nessa hipótese do Fortaleza ganhar. Eles nem imaginavam. Ele nem pensava. Tanto que ele estava pagando quanto? 1-5. Ou seja, para cada real aplicado, você ganharia R$5. Então, são alguns exemplos de razão que nós temos. Ok? Vai ficar aqui um exercício para vocês fazerem e memorizarem o assunto de razão. O Flamengo é o time que faz mais gol no Campeonato Brasileiro. Aí tem a seguinte informação. A cada 12 chutes que ele dá em direção ao gol, ele marca 3 gols. Ou seja, ele chuta 12 vezes e a bola entra 3 vezes. Então eu estou perguntando, qual a razão de chute certeiro do Flamengo? Por que chute certeiro? Se ele dá 12 chutes e só entra 3,
Então, só os 3 é certeiro, ok? Então, gostando da aula, deixe o seu like e até a próxima aula.